Dos irmãos, programa Unicresce no Ar, edição 1243, ano 26, e o tema, um sacrifício sem eficácia. Como é desagradável ser improdutivo. Algumas pessoas não conseguem ser produtivas. Existem profissionais reconhecidamente hábeis, mas eles, digamos, são desorganizados, aí não produz. Existem obreiros que são conscientes, dignos, mas são inconstantes, também não produzem. Existem muitas pessoas que trabalham sem eficácia, não consegue ser eficaz, não consegue ensinar bem, não consegue expor com clareza. É aquela história de, fulano não diz coisa com coisa. É muito ruim isto, mas acontecem pessoas com boa formação, mas não sabem passar, não sabem transmitir. E o que ocorre é que quando isto se torna um fato na vida de alguém, fica uma lacuna que vem muitas vezes acompanhada de descrédito. Por que que ele não faz nada positivo? Por que que ela não persevera em nada que faz? Por que que tudo que ele começa deixa pelo caminho? Então, meus amados, o nosso tema, um sacrifício sem eficácia. É bom ser eficaz. É necessário buscar a eficácia. Eu não posso ser eficaz em mim mesmo. Eu não tenho como ser eficaz, porque eu quero ser eficaz. Mas acontece que você tem, muitas vezes, a condição de fazer e deve prezar isto, primar por isto. Então, nós vamos fazer a leitura do tema, um sacrifício sem eficácia, e a leitura, 1 Samuel 14. 1 Samuel, capítulo 14. Nós temos, eu acho maravilhoso ler com os meus irmãos, acho muito bom transmitir a palavra, porque a mensagem do homem pode cair por terra, a mensagem de Deus não. 1 Samuel 14 e 24. E estavam os homens de Israel exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia bastante mel. Porém, ninguém lançou mão para chegar à boca, porque o povo temia a conjuração. E o povo temia a conjuração. E todo o povo... Porém, Jonatas não tinha ouvido, versículo 27, porém, Jonatas não tinha ouvido seu pai conjurar o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente jurou teu pai ao povo, dizendo: maldito o homem que comer pão hoje. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me
aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que se achou de seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, naquele dia os filisteus, desde Micmas até Ajalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue, e desse aleivosamente procedestes. Trazei-me aqui já uma grande pedra. E disse mais Saul: dispersai-vos entre o povo e fazei-lhes saber, dizendo: trazei-me cada um o seu boi, a sua ovelha, e degolarei-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra. Abençoa meus irmãos da graça. Ajuda, Senhor, cada um, dando vitória. Manifesta, Senhor, Teu poder, Tua graça na vida da igreja. Nos dá, Senhor, entendimento, nos dá graça, Senhor, para transmitir. Em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos e agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, este texto, ele denuncia Saul como um homem sem consagração. Eles estavam em guerra, e guerra naquele tempo era muito comum. Cada dia tinha uma guerra. Guerra por qualquer coisa, guerra em qualquer fronteira. Israel foi, é e será um povo oprimido. Israel tem a notoriedade de ter muitos inimigos. E eles estavam em guerra com os filisteus. Acontece que o Saul convocou o exército, levou o exército ao campo de batalha, sem as devidas considerações de provimentos. Faltou alimento para o povo. Faltava alimento, não estava funcionando a contento a área de subsistência do seu exército. E, apesar desta irregularidade, desta dificuldade, Saul, com homens exaustos, famintos, com super esforço, Saul, no lugar de providenciar uma assistência melhor aos seus servos, aos seus soldados, não, ele fez uma conjuração. Os homens já exaustos, o versículo 24 diz: estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue dos meus inimigos. Parece que ele calculou que a vitória estava próxima. Por isso, todo o povo se absteve de provar pão. Exército trabalhar com fome, homens se esforçando, subindo colinas, barrancos, lutando, até luta corporal, com fome. E o povo estava realmente privado do alimento, do vigor que o alimento proporciona. Mas, mesmo no campo de batalha, para piorar a situação, eles chegaram numa área que tinha mel na superfície.
Já dei algumas lições sobre isso. Israel tinha a promessa, Deus fez a promessa de dar ao seu povo uma terra que mana leite e mel. E quem lê assim, a grosso modo, o mel saía do chão. Na verdade, nem mel e nem leite sai do chão, mas a terra era boa, portanto, grandes rebanhos seriam criados, seriam poupados de muitas dificuldades, inclusive de guerras, na região de Bazã, e era cuidado, e, portanto, uma área muito bem reservada, muito bem assistida, e muito leite, a nação tinha muito leite. A questão do mel, apesar de Israel não ter selvas que fizesse esta coisa ser mais próspera, mas acontece que as abelhas também usavam esconderijos nas pedras, e eles acharam mel no chão. Acharam mel no chão. A tradução não é o melhor possível, mas o versículo 26 diz que chegaram a um bosque e eis que havia um manancial de mel. Não existe, claro, manancial de mel, mas havia muito mel, muitas abelhas naquelas tocas, naqueles esconderijos, locas de pedras. Eu mesmo já vi isso aqui no meu interior, aqui no interior do Ceará. Abelhas sendo tiradas do chão. Então, quando chegaram ali, viram aquilo, mas o sofrimento aumentou, porque o povo temia a conjuração. O versículo 26 nos diz que o povo temia. Ora, desobedecer um rei já é um problema. E ainda uma conjuração sob maldição, maldito que provar algum alimento até a gente vencer, era terrível. Agora, meus amados, o príncipe Jonatas, o filho do Saul, versículo 27, diz que ele não tinha ouvido. Ele era um homem valoroso e estava certamente com outro grupo, com outro destacamento lá, outro batalhão, e ele não tinha ouvido isto. E naquela mesma região, chegando, vendo que tinha mel, ele estendeu o seu cajado e tirou mel e comeu um favo de mel. E esse versículo 27 diz que aclararam-se os seus olhos. Ele estava cego de fome. A fome deixa a gente com a visão turva. E ele comeu e recobrou a sua força, o seu vigor. Mas alguém que tinha ouvido disse: ei, rapaz, como é que pode? O teu pai jurou solenemente para todo o povo: maldito o homem que comer pão, maldito o homem que comer hoje, antes da vitória. E por isso o povo desfalecia. O versículo 28 diz que o povo desfalecia. Agora, imagina, dormir com fome é horrível, viajar, correr com fome é horrível, tudo. Agora imagina lutar numa guerra, uma frente de batalha, as pessoas com fome ao ponto de desfalecer. Aí o Jonatas se perturbou, versículo 29, ele diz: meu pai só faz maldade, asneiras. Meu pai tem turbado o país. Meu pai tem turbado o reino. Ora, como eu comi, eu não estava sabendo, e ora, como eu me fortaleci por ter provado um pouco deste mel. Agora, imagina se todo o povo tivesse hoje livremente comido dos despojos que se achou, que se tirou dos seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. O Jonatas faz uma avaliação que se aqueles soldados estivessem alimentados, se aqueles soldados estivessem bem, se o exército, se a corporação estivesse realmente bem,
os resultados da guerra teriam sido muito melhores. E o Jonatas diz isto: imagina se estes homens tivessem se alimentado, tivessem comido dos despojos, porém agora o estrago dos inimigos não foi tão grande. Feriram, porém, naquele dia os filisteus, desde Micmas até Ajalon, e o povo desfaleceu em extremo. Versículo 31. Era uma provisão extrema necessidade de provisão. Mas o rei não providenciou e ainda fez as pessoas entrarem num pacto que não queriam assinar, porque ninguém quer assinar pacto para ficar com fome. Ele simplesmente lançou uma maldição: maldito homem que comer até o final do dia. E o povo estava desfalecendo. Aqui no versículo 31 diz: e o povo desfaleceu em extremo. Ou seja, não sobrou vigor no exército por causa da fome. Mas terminou o dia, e eles tinham se lançado aos despojos. Então agora o sol se pôs, e eles tomaram ovelhas e vacas e bezerros e degolaram no chão, sem observar os princípios da alimentação dos israelitas. Israel foi orientado no que diz respeito à alimentação. Eles não deveriam comer carne sufocada, carne com sangue. O sangue era para ser derramado na terra. Mas numa fome daquela, ou seja, o abate emergencial de animais fez com que eles ignorassem isto. E tem sempre alguém para observar o que está acontecendo, o que é bom, o que é errado. E disseram a Saul: eis que o povo peca contra o Senhor. Terminou o juramento, a conjuração, e o povo está comendo carne com sangue. O povo está abatendo sem critérios, abatendo os animais, matando no chão, de qualquer forma, sem observar os princípios que nós somos instruídos. Aí o Saul, mais uma vez, o Saul se manifesta: aleivosamente pecaste, procedestes, trazei-me aqui uma grande pedra. Aí ele foi improvisar um abatedouro. Forrar um lugar, vamos fazer aqui um abatedouro. Trazei-me aqui uma grande pedra. E prepararam certamente um exército no instante e resolve essas coisas. E ele, agora, meus amados, estava responsável pelo abate. Trazei-me cada um o seu boi, versículo 34. Cada um traga o seu animal, boi, ovelha, e eu degolarei, e os degolarei aqui, e comei. E não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, era de noite, portanto o dia tinha terminado, todo mundo morrendo de fome ali, vai observar critérios com fome. Então trouxeram seus animais e ele foi abatendo aqueles animais e depois resolveu fazer um altar. O versículo 35 diz: e edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor, e foi fazer um sacrifício sem eficácia. Nosso Deus, meus amados, nosso Deus espera de nós coerência, nosso Deus espera de nós esforço, nosso Deus espera de nós atitude e não regras. O Saul, claro,
Ele estava no exército, estava na guerra, e era importante seguir as regras, mas não sacrificar o povo no sentido de privá-lo do alimento. Então, a fome, o seu juramento precipitado, a sua conjuração sob maldição, fez com que todos temessem cair em maldição, entrar em maldição, e ficaram passando mal de fome, desfalecendo de fome, até a noite, até o sol se pôr. Quando o sol se pôs, portanto, desobrigados da conjuração, agora eles estavam abatendo seus animais de qualquer jeito. Abatendo os animais sem levar em consideração que deveria ser tirado todo o sangue, os animais deveriam ser mortos de uma forma que derramasse todo o sangue e também no lugar limpo. A nação era o povo especial. A nação era o povo de Deus. A nação tinha aquela identificação como povo eleito, como sacerdócio real, como povo especial, povo adquirido. Qualificações que se aplicam à Igreja do Senhor Jesus no Novo Testamento, nesta nova ordem da manifestação de Deus, quando o foco da divindade sai de Israel como uma nação especial que tinha as Escrituras como constituição, que tinha um rei visível para sentar no trono do Senhor, porque o rei é Deus, o rei desta nação era Deus. Então, meus amados, o que ocorre é que uma conjuração precipitada, uma atitude precipitada, um juramento precipitado, induziu o povo, pela fome, a abater seus animais e comer com sangue, desobedecendo a palavra de Deus. E o Saul foi fazer um altar e não teve eficácia. O filho já estava indisposto com ele. Na continuação deste capítulo, a história, ele vai querer matar o filho por causa da conjuração, que era assim, quem comer antes do pôr do sol será morto. Então ele quis matar o próprio filho. No versículo 36, nos diz, depois disse Saul, o 36. Então, aqui o Saul, no versículo 39, porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja o meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Ele já sentiu que estava só. Não, ele queria cumprir pela força da palavra real o seu voto estúpido, a sua conjuração precipitada. E, a partir desta precipitação, só restava um altar vazio, só restava a ele um sacrifício ineficaz. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos ensine a ser eficazes. Nós precisamos, meus amados irmãos, ouvir a voz de Deus, ler a sua palavra. Os que têm responsabilidade com a vida dos outros, com a vida alheia, conduzir de uma forma satisfatória, levando a palavra, porque a palavra de Deus dá vida. A palavra de Deus faz a diferença na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos liderados. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos.
te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Abençoa, meu Senhor, teu povo, os teus servos nas emissoras. Abençoa, meu Senhor, todos os nossos ouvintes e também os internautas. Toma em tuas santas mãos os teus servos, suas vidas, suas famílias, suas atividades. Querido Pai, Senhor da glória, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos, mas logo mais às 21 horas estaremos na Rádio Vida 102,9. Vamos levar a palavra do Senhor ali também ainda hoje. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.